Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos catequistas e estudantes de teologia. Este é mais um Catequese Ponto a Ponto, e o ponto de hoje é o ponto 47, a luz natural da razão humana, que é mais um ponto de resumo da primeira sessão. Eu creio, nós cremos. O ponto 47 diz o seguinte: a Igreja ensina que Deus, único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza pelas suas obras, graças à luz natural da razão. Bom, o parágrafo 47, ele aborda esses princípios, os princípios da teologia natural. A afirmação de que o único e verdadeiro Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, pode ser reconhecido com certeza por meio de suas obras, através da luz natural da razão. Essa doutrina reflete a tradição filosófica e teológica cristã, que defende a capacidade do ser humano de conhecer a Deus por meio da criação e do uso da razão, independente da sua revelação direta. Conhecimento natural de Deus. Vamos pegar aqui alguns pontos específicos. O conhecimento de Deus não depende exclusivamente da fé ou da revelação de conhecimento, como a Bíblia e a tradição, mas pode ser alcançado pela razão humana. Este princípio é o fundamento da teologia natural, que é uma área da teologia que busca conhecer a Deus sem recorrer à revelação, apenas com a razão. Santo Tomás de Aquino, com as 5 vias, ele explicitou isso. Por exemplo, a primeira via, a via do movimento, que argumenta que tudo que se move é movido por algo, e esse processo não pode continuar indefinidamente. Portanto, é necessário que, no princípio de tudo, haja um motor imóvel, que dê início ao primeiro movimento. Esse motor, Santo Tomás de Aquino chama de Deus. Esse argumento e os demais baseiam-se na razão humana, que, compreendendo o universo, identificando as necessidades de uma causa primeira, que é Deus, as obras de Deus, os sinais de sua existência. Então, aqui nós vemos o próprio Salmo 19, versículo 1 vai falar isso: os céus proclamam a glória de Deus. Assim, complexidade, ordem, beleza, harmonia, todos esses itens, eles montam um painel onde Deus é plausível de ser vislumbrado. É um argumento que muitas vezes é chamado o argumento teleológico, o argumento do desígnio, do desenho que marca, ou da marca, que sugere a finalidade, a ordem observada na natureza, indica que quem criou tudo isso é muito mais inteligente. Essa ideia está profundamente enraizada em Santo Tomás, havia o mundo como uma participação do ser divino. A partir da participação, o ser humano pode, pela razão, elevar-se ao conhecimento de Deus. Certeza do conhecimento de Deus. Essa doutrina, ela também afirma que, ao observar as obras de Deus, o homem pode alcançar a certeza de sua existência. Aqui, a Igreja sublinha que o conhecimento não é uma simples possibilidade ou uma suposição, mas algo que pode ser reconhecida. O Concílio Vaticano I, na sua Constituição Dei Filius, declarou que Deus é o princípio e fim de todas as coisas e pode ser conhecido com certeza a partir das coisas criadas pela luz natural da razão. No capítulo 2 da Dei Filius é feita essa afirmação. E esse ensinamento afirma que, apesar das limitações humanas, a razão é um instrumento confiável para conhecer os fundamentos de Deus. Essa luz natural da razão, que é a expressão da razão humana, refere-se à capacidade intelectual de todo ser humano de buscar, pela observação, pela natureza, compreender e discernir o mundo que está ao seu redor. Essa capacidade de raciocinar permite que o ser humano, sem a ajuda direta da revelação, da Sagrada Escritura ou da tradição, compreenda que o mundo depende de uma causa primeira, que é Deus. A razão, então, é vista aqui como uma das maiores dádivas de Deus ao homem, permitindo que ele vá além da simples percepção sensorial e chegue ao conhecimento do transcendente. Então, pela experiência do criado, eu chego ao Criador.
Contudo, como o artigo 47 é uma síntese, ele já vai linkar com isso aqui. Existem limitações. Embora o ser humano possa conhecer Deus pela razão, esse conhecimento tem um limite. A razão pode chegar à certeza da existência, mas não pode penetrar o mistério de quem é Deus. O conhecimento natural é, portanto, a preparação para a revelação, que oferece o conhecimento mais profundo à pessoa de Deus, especialmente através de Jesus Cristo. Romanos 1:20, desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade são vistas claramente, sendo percebidas através das coisas criadas. Aqui São Paulo, ele sustenta que a observação do mundo oferece um caminho, mesmo para aqueles que não receberam a revelação. Na filosofia cristã, essa doutrina é apropriada por São Tomás de Aquino, a primeira via, e todas as vias que ele apresenta vão fazer com que a razão seja protagonista de uma concepção. Santo Agostinho reflete que o conhecimento de Deus se alcança pela razão, embora, quando ele fala da criação, ele vai dizer que a criação é um livro que nos revela Deus, acessível até aqueles que não leem a revelação, mas leem com os olhos da razão. Um exemplo clássico desta doutrina na prática pode ser encontrado na vida de filósofos, cientistas que, através dessa contemplação do universo, chegaram à convicção da existência de Deus. Um exemplo é Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história, via o universo como uma obra de Deus, e ele acreditava que a ordem, as leis da natureza refletiam o desígnio e a ordem do Criador inteligente. Outro exemplo existe de Edith Stein, filósofa, teóloga, Santa Teresa Benedita da Cruz, uma filósofa que se converteu ao cristianismo a partir da reflexão filosófica. Para Edith Stein, a razão natural foi ponto de partida que levou ela ao conhecimento de Deus, para que depois ela pudesse fazer essa experiência, para aprofundar o estudo da possibilidade de conhecer a Deus por meio da razão e da criação. Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, que é um clássico que aborda, entre outros temas, a criação, ele aponta para Deus. Então, todos esses pontos que a gente está estudando, dentro do crer, eu creio, nós cremos, eles estão agora se fechando dentro desse nosso estudo aqui. Estão sendo concatenados, estão sendo resumidos. Bom, eu deixo aqui embaixo também a bibliografia. Peço que façam as suas verdadeiras estudos, suas ampliações, anotações. E eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. E este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.